Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Com Base em Quê? Estou aqui hoje com Rodrigo do Flow para não variar e o nosso tema de hoje é fundos de investimentos. Nós vamos falar aqui o que é um fundo de investimento, para que serve, por que isso foi criado, qual que é a vantagem de fazer um investimento em um fundo de investimento ou em uma empresa, qual que é a diferença do fundo para uma empresa. A gente vê todos os dias notícias relativas a casos recentes. REAG, por exemplo, fundos da REAG. Existem muitos investidores que estão, inclusive, perdidos, sem saber o que fazer, porque a gestora que administrava e que geria esses fundos agora não existe mais, né? E aí, como ficam as pessoas que investiram? Então, a gente vai falar aqui sobre conceito, sobre aplicação, sobre consequências, efeitos sobre investimentos e fundos de investimentos em geral. Rodrigo, muito bem, o que a gente pode dizer para quem está nos assistindo ou nos ouvindo sobre fundos de investimento? E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é: para que serve um fundo de investimento? Muito bem, Renato, obrigado. Fundo de investimento nada mais é do que uma comunhão de recursos para aplicação em determinados ativos, simplificando. Então, fundo de investimento é um veículo que é usado para reunir ativos de cotistas para investir em determinados ativos. Tão simples quanto isso. Então, é nada mais do que um veículo que é... aqui, só juridicamente vou falar um pouquinho, né? Porque é importante. Fundo de investimento não é empresa. Tem essa... Assim, o pessoal confunde, empresa, Aliás, fundo. Qual que é a diferença entre o fundo e uma empresa? Então, perfeitamente. Empresa, quando a gente fala aqui simplificando, é uma sociedade empresária, né? Então, limitada SA são empresas, são tipos societários que você tem ali sócios ou acionistas com uma determinada finalidade, um objetivo, né? Uma atividade, uma prestação de serviço, indústria, comércio, seja o que for, um KNAI, que vai determinar o que aquela empresa faz, né? Pois bem, um fundo tecnicamente, é um condomínio de natureza especial. Teve um debate de longo tempo acadêmico, não vou entrar aqui porque acho que não cabe, mas enfim, para quem se interessar, houve um debate acadêmico. O que é o fundo, se é uma sociedade? Não. Fato é que desde a Lei 4728 e mais especificamente tivemos depois a Lei 6385, Lei 6404, o desenvolvimento da CVM, etc. Fundo é um condomínio de natureza especial. Isso está hoje no Código Civil, artigo 1368C, que diz que o fundo é um condomínio de natureza especial. E o que isso quer dizer na prática? Uma sociedade é uma empresa. Pois bem, um fundo é um condomínio. O que isso quer dizer? A relação é diferente de uma relação entre sócios de uma empresa. Porque o fundo, aqui a comparação que é feita, eu sei que não é o ideal, mas assim, acho que mais assim, parecido com isso seria, diria, um condomínio edilício. Condomínio de prédio, né? Tem um condomínio ali e cada condômino, né? Tem ali, vamos supondo aqui que tenha um apartamento por andar, um condomínio de 10 andares. Você tem ali os condôminos que tem, e aí tecnicamente uma fração ideal do todo. Perfeito. Porque não tem como você dividir, por exemplo, em cotas. Eu não tenho cotas de um condomínio. Eu tenho uma fração ideal daquilo. Que isso causa uma série de dificuldades até para um fundo de investimento. Mas assim, simplificando então. O cotista é como se fosse o condômino. É o condômino daquele recurso, daquela comunhão de recursos que lá está. E quem representa o condomínio, no caso aqui o fundo, é o administrador, que é uma instituição financeira que é certificada pela CVM, né? Enfim, é uma instituição aí que é capaz de fato representar aquele fundo como se fosse o síndico de um condomínio. Uhum. Então a comparação que se faz é justamente o administrador de um fundo é tal qual o síndico de um condomínio. Sem o síndico, eu não consigo, o condomínio não existe, não é representado. Analogamente, talvez, a um diretor de uma sociedade, né? Que é quem assina por aquela sociedade. Então, aqui são conceitos que às vezes as pessoas confundem um pouco. Mas o sócio do fundo, Então, assim, é importante dizer o seguinte: fundo é um condomínio, não é uma empresa, né? Investe em ativos pré-determinados que vão estar no seu regulamento, também um outro ponto aqui. O regulamento do fundo é o documento que é público, é disponível na CVM, no site Fundosnet, que você tem publicamente todos os regulamentos dos fundos, que vão dizer o quê? Quem é o administrador, quem é o gestor, o que aquele fundo faz, porque cada fundo tem uma política de investimento. Uhum.
Eu já estou antecipando aqui vários pontos, mas a ideia é a gente ir falando sobre cada um deles. Então, o fundo ele é criado para investir em uma determinada coisa. Isso vai ser a sua política, o seu objetivo de investimento. Ele precisa ter um objetivo determinado. Necessariamente precisa ter um objetivo determinado. Há fundos mais, digamos assim, abertos, no sentido, não técnico, mas abertos, mas mais amplos e mais restritos. Tem fundos, por exemplo, fundos de investimento em participações, os FIPs, que são fundos que investem em, como o próprio nome diz, em empresas, participações acionárias. Você pode ter fundos multimercados, que são fundos que investem quase como hedge funds americanos, investem em praticamente tudo. Então, isso aqui, aí a regulamentação, a resolução da CVM. CVM é quem fiscaliza os fundos de investimento, quem regula. Resolução CVM 175, né? Passou por uma reforma aqui recentemente, né? Constantes reformas. Então, resolução CVM 175, eu diria que é a chave para entender este bicho, né, por assim dizer. E temos ali no Código Civil algumas disposições legais, artigos 1, 3.800 em diante, com a reforma ali da Lei de Liberdade Econômica, que positivou no Código Civil os fundos de investimento nesse sentido. Então, eu sei que falei bastante coisa aqui, a gente pode falar um pouquinho aí sobre alguns tópicos. Então, ficou claro a diferença entre um fundo de investimento e uma empresa, né? Na empresa, sim, eu tenho sócios. No fundo, eu tenho cotistas. Muito bem. Agora, por que uma pessoa física que tem recursos sobrando, né, escolheria investir por meio de um fundo de investimento e não ela diretamente comprando uma ação ou ela diretamente comprando um CDB? Por que ela escolheria um fundo de investimento? Qual que é a vantagem para ela em fazer isso? Vamos lá, tem algumas vantagens que a gente pode apontar, dentre as quais, primeiro, a questão de você ter uma gestão profissional daqueles ativos. Então, muitas vezes uma pessoa física, né, se a pessoa, enfim, não tem tempo, não tem disponibilidade de ficar aqui avaliando, por exemplo, quais ações comprar. A pessoa, não, enfim, trabalha, tem um profissional liberal, não sei, é um dentista. O dentista não vai conseguir ficar o dia inteiro vendo fatos relevantes de empresas. Então, o que faz sentido? Você delega isso para um gestor profissional, né? Profissional, que eu falei do administrador, que é quem administra, quem é como se for, de fato, o representante legal daquele fundo, quem guarda os livros, quem toca, digamos assim, o fundo. Ao lado do administrador, a resolução CVM 175 trouxe como prestador de serviços essenciais a figura do gestor. O gestor é uma outra instituição, um gestor de carteiras credenciado na CVM, a resolução CVM 21, que vai gerir a carteira daquele fundo, ou seja, tem um mandato, e aqui entra o que a gente falou do objetivo de investimento. Então, o fundo, por exemplo, o fundo de ações, vai ter um mandato, o fundo vai investir em ações, né? Pelo menos 67% do seu patrimônio, pela resolução, em ações. Pois bem, ao invés de a pessoa física ficar escolhendo ações, ele investe na cota de um fundo que tem um gestor profissional, e aqui há N casas aqui, né, na Faria Lima, enfim, que gerem fundo Leblon, eu falo porque brinca, Faria Lima e Leblon são onde estão muitas das gestoras aí do Brasil. Então, eles gerem essas, conforme determinadas filosofias de investimento, etc. Então, essa é uma. Segunda que eu posso dizer, a questão de você conseguir, com um valor relativamente baixo, tem fundos que você investe com R$1.000, né? Assim, relativamente baixo no sentido de você consegue com R$1.000, por exemplo, no exemplo aqui do universo de ações, tem fundos que investem, sei lá, em 20 ações, 50 ações. Então, com R$1.000, você de alguma forma investe em várias empresas. Então, você diversifica. Ou mais cotas daquele fundo. Isso. Então, via a cota, você cotista e investe o fundo em uma série de empresas. Então, você diversifica o risco e investimento. Diversificação é um outro ponto. Então, né? Isso é importante para as pessoas que estão nos assistindo. Então, quando você investe por meio de um fundo de investimento, não é você que está comprando aquela ação, por exemplo. Isso. Certo? Você está comprando uma cota Isso. de um, entre aspas, condomínio. Isso aí. E é esse condomínio que é o titular daquela ação. Correto, exatamente. E aí, então, você se torna cotista de um fundo que, como a gente disse, investe em determinadas coisas. Essas coisas, dei o exemplo de ações, mas podem ser imóveis, tem fundos imobiliários. Fundos imobiliários. Tem fundos de renda fixa. Tem os chamados ETFs, que seguem um índice, o S&P 500, o BOVA11, estou dando aqui exemplos de mercado, enfim, públicos, são fundos, um que segue o Bovespa, outro segue o S&P 500, então o fundo vai simplesmente, aqui tem uma diferença também entre gestão passiva e ativa, o gestor passivo vai replicar o índice, né? Então você simplesmente ali replica como que está indo aquele mercado.
O gestor ativo é aquele que vai de fato tomar a decisão de, dentro daquele mandato, investir em determinada coisa, mas não pode fugir daquele espectro. Certo. Inclusive é responsabilizado o fundo se for além dos limites do seu mandato. Se o fundo, por exemplo, foi feito para, o exemplo clássico aqui, alavancagem. Tem fundos que permitem alavancagem em derivativos. Uhum. Ou seja, você compra derivativo e se alavanca absurdamente. Tem fundos que não permitem. Ah, como é que eu sei? Está no regulamento do fundo. Está no regulamento do fundo, exatamente. Claro, dependendo do fundo, tem a resolução 175 com alguns parâmetros, mas vai estar no regulamento se pode ou não. Então, tudo isso são dirias assim, pontos do fundo. E last but not least, a questão tributária. Uhum. Que aí, de fato, aqui caberia horas, né? Porque, assim, realmente aí depende da natureza do cotista, da natureza do fundo. Mas o fundo, tal como o condomínio, ele não tem personalidade jurídica, o que é também interessante. Certo. Então, por isso que, tal como o condomínio não tem personalidade jurídica, né? O fundo também não tem, muito embora tenha CNPJ. Que pode parecer estranho, mas o condomínio também tem CNPJ. Também tem CNPJ. Então, assim, que é o cadastro nacional da pessoa jurídica. Então, o fundo não tem personalidade jurídica, então disso derivam vantagens tributárias, porque muitas vezes o fundo é um pass-through, que a gente chama. Então, é como se fosse realmente um veículo, né? Pelo qual transita um recurso, e o fundo não é tributado. Uhum. Você tributa no nível dos cotistas. Uhum. Então, aí depender, tem ainda alguns fundos que são isentos, tem algumas regras aí, mas via de regra ali 15%, né, a 22,5%, aí depende, claro, do caso. Tem a tributação do cotista, então você não tributa o fundo. Que também é interessante, né? Na medida em que você tem, então, pode ter, aí cabe uma análise, obviamente, de cada caso, não estou falando que é sempre, mas pode ter uma vantagem tributária de você alocar via fundo de investimento e não via, por exemplo, uma sociedade holding sua, né? Ou com mais pessoas. Então, acho que está muito claro. Se uma pessoa física, né, alguém que está nos assistindo, tem recurso sobrando, certo? Em vez de ir no mercado financeiro, mercado de capitais, e olhar assim, nossa, quais ações eu vou comprar, né? E não tem tempo para analisar, às vezes não tem nem expertise para fazer isso, não tem nem conhecimento para fazer isso, né? Uma possibilidade de investimento é ele se tornar cotista de um fundo, que este fundo vai ser gerido e administrado por profissionais, pessoas que sabem o que estão fazendo, pessoas que têm conhecimento para fazer análise de ações, se for um fundo de ações, pessoas que têm conhecimento para fazer análise sobre oportunidades imobiliárias, se for um fundo imobiliário, e assim por diante, certo? E isso poupa o investidor que tem um recurso lá de ficar fazendo essas análises por conta própria, porque justamente tem outras profissões, né, tem outras tarefas e não conseguiriam, então, alocar o seu tempo para fazer isso. Então, confia, né? Isso, é uma relação fiduciária. Fiduciária, você falou bem. Fidúcia, né? a palavra-chave. Então, confia. Aí, eu queria trazer, então, essa é uma vantagem, certo? Isso. Para a pessoa física ou até para a pessoa... Pode ser pessoa jurídica. Depende do fundo. Exatamente. Além da vantagem tributária que você falou. Muito bem. Só que, então, duas figuras aqui passam a ser fundamentais, né? A figura do administrador e a figura do gestor, certo? Essas figuras aqui têm uma função essencial em como o fundo, inclusive, performa pelas decisões que tomam, né? Isso poupa a pessoa física ou jurídica, o investidor lá, de tomar essas decisões ou de fazer as análises. Então, essas figuras assumem papéis fundamentais. E quais são as responsabilidades, né? Porque um fundo pode ir muito mal, um fundo pode ser mal gerido, um fundo pode ter a sua contabilidade desorganizada. Quais são as responsabilidades do administrador e do gestor, né, no seu papel de administrar e gerir um fundo, à luz do que a gente está vendo, né, de todas as notícias que estão aparecendo por aí, né, exemplos, fundos da REAG, né, quais são as responsabilidades do administrador e do gestor perante os cotistas? Perfeito. Bom, aqui é a resolução CVM 175, como a gente falou, é a regra geral. Aqui há uma responsabilidade também subjetiva, então o gestor ou o administrador vão ser responsáveis caso atuem com infração à lei, ao regulamento, a normas da CVM, ou atuem com culpa ou dolo, né? Como a gente já falou aqui em outros episódios também. Então você
teria, em tese, que provar que aquele gestor, que aquele administrador atuou de uma forma culposa, dolosa ou contra o regulamento. Por exemplo, no exemplo aqui, sei lá, investiu em bananas, mas era para investir em maçãs. Né? Realmente você descumpriu o regulamento. Então você tem uma responsabilidade aqui administrativa na CVM, pode ter uma responsabilidade civil, pode ter até uma responsabilidade penal, a depender do caso, né? Na pessoa do diretor responsável, pessoa física, por aquela instituição. Então aqui o primeiro ponto é: a regra é a responsabilidade subjetiva. Agora, claro que, e aí há correntes, tá? Tem determinados casos e há julgamentos aqui públicos, né, que tentam aí enquadrar quase como uma natureza de consumo, né? Eu pessoalmente não concordo muito, mas enfim, tem decisões que equiparam o investidor a um consumidor e vão dizer o seguinte: não, na verdade a pessoa que investiu não tinha informação necessária, aí o juiz entra e aplica ali o CDC de alguma forma para ter uma responsabilidade objetiva. É que aqui, assim, você falou casos REAG, mas claro que aqui são casos extremos porque isso está em análise do Banco Central. Aí, me parece que teria que apurar na figura olhando sob a ótica do investidor, o que aconteceu naquele caso, né? Se teve de fato um descumprimento da lei, do regulamento, se o gestor não atuou de uma forma diligente, né? De uma forma ali, quase que como o diretor de uma empresa, né? Também a gente aqui tem uma certa analogia com os deveres fiduciários de um administrador de companhias na lei das SA. Mas o fato é que você tem que, então, provar, ou pelo menos ter ali indícios mínimos para sustentar que houve uma infração à lei, regulamento, culpa ou dolo, para que você tenha uma responsabilidade do administrador ou do gestor ou de qualquer prestador de serviço relativo ao fundo de investimento. Muito bem, acho que está bastante claro. Para a gente finalizar, até fazendo uma conexão com as notícias recentes, imagina que há cotistas de fundos que eram administrados por uma instituição que foi liquidada. Por exemplo, o caso da REAG, né? E aí, que efeitos tem isso para os cotistas do fundo? Por exemplo, o administrador do fundo, aquela pessoa que representava o fundo, certo? Ser liquidado, deixar de existir. O que as pessoas têm que fazer? O que os cotistas têm que fazer? Como é que as pessoas navegam num ambiente desse? Muito bem, aí realmente é uma questão um pouco traumática, né? Porque se o administrador teve a sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central, sendo uma instituição financeira, é nomeado liquidante extrajudicial, que pela Lei 6.024 é quem vai, digamos assim, tocar a operação, dado que a instituição está nesse cenário de liquidação, quase que como uma RJ, como uma falência, aqui estou simplificando bem. Claro. Mas a ideia é que, então, esse investidor tem que recorrer ao liquidante extrajudicial, que tem informações públicas aí, né? Quem como é que se contata e tal, para que o liquidante tome as providências necessárias. Aí, no caso aqui, ou para o liquidante conduzir minimamente as operações do fundo, ou até convocar uma assembleia para trocar essa instituição que administra, porque sem o administrador o fundo não roda. É como um condomínio sem síndico, entendeu? No exemplo que demos aqui. Então você não tem como o fundo seguir operando, o que é muito ruim, muito negativo. Então, se houver um caso, né, nesse sentido, sem dúvidas a recomendação é que se contate o liquidante quanto antes e que se tome as providências ou para o liquidante conduzir as operações ou para que um novo administrador seja nomeado, um novo gestor, enfim, a depender do caso aqui. Porque também tem o administrador e tem o gestor, né? Certo. As duas coisas podem acontecer juntas ou não. Embora os dois sejam prestadores de serviços essenciais. Então, acho que o principal é isso, tomar as providências o quanto antes para evitar aí maiores prejuízos. Então, os cotistas, nesse caso, poderiam se reunir em assembleia, inclusive trocar o administrador ou o gestor que está em processo de liquidação perante o Banco Central. Correto, mas tem que alinhar com o liquidante extrajudicial, porque a figura do liquidante é quem vai conduzir a operação dali em diante por regulação do Banco Central aqui no caso. Então, sem o liquidante você não consegue seguir as atividades. Muito bem, excelente. Acho que ficou muito claro aqui para o nosso público. Nós agradecemos muito aqui a sua audiência, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Se você quiser comentar alguma coisa, por favor, os comentários estão disponíveis. Se você gostou muito desse conteúdo, por favor, curta, mande este episódio para algum conhecido que pode estar numa situação de um investidor, por exemplo, que teve o administrador do fundo no qual investe, por exemplo, liquidado ou está em processo de liquidação perante o Banco
central e tem que agir, certo? Então, se você gostou, curta, compartilhe. Rodrigo, muito obrigado pelas informações. Obrigado, Renato. Foi muito esclarecedor e até o nosso próximo episódio. Até a próxima.